Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui dessa vez seguir com a nossa revisão aqui, essa revisão para P1. Essa listinha tem alguns exercícios que estão naquela outra anterior, né, que eu coloquei lá no Classroom para vocês, beleza? Então vai compensar fazer alguns daqui, alguns de lá. Só que aqui eu separei para essa semana, né, para essa aula, a gente fez hoje em aula, né? Então vamos seguir aqui com a resolução dela aí gravada, tranquilinhos? Vamos lá, tudo isso está no Classroom para vocês, belezinha? Então, primeira questão aqui para nós. É dada 3 situações e nas 3 situações é pedido para nós o vetor velocidade e o vetor aceleração resultante em cada uma delas. Beleza? Vou até dar uma grifadinha aqui, ó. Velocidade e aceleração resultante, tudo bem? Primeira situação é desenhar, né, o vetor velocidade e aceleração em um movimento em curva com velocidade constante. Bom, pessoal, vou desenhar aqui uma curva qualquer, como vocês sempre se lembram. Eu gosto de desenhar uma curva, sim, tudo bem? Por uma questão só de simplificação, tá bom? Vou colocar aqui um corpo fazendo essa curva, tá bom? Esse corpinho tá aqui, ó, beleza? Um carro, por exemplo, fazendo essa curva, belezinha? E ele vai seguir no sentido anti-horário. No sentido horário. Se vai seguir no sentido horário, então o vetor velocidade está bem aqui, ó. Esse aqui é o nosso vetor velocidade, beleza? Desenhei aqui o vetor velocidade. Todavia, o valor do módulo da velocidade não muda, né? A velocidade é constante, tudo bem? Então não há nenhuma aceleração aqui, ó, na mesma direção do vetor velocidade, nessa reta aqui, tangente, né? Não tem nenhum vetor aceleração porque o seu módulo não muda. Todavia, só pelo fato de estar fazendo curva, o corpo já tem obrigatoriamente, né, a tal da aceleração centrípeta, tudo bem? Então, vou desenhar aqui a tal da aceleração centrípeta, tá bom? A aceleração centrípeta está aqui para nós desenhada, tudo bem? Então, aqui está a nossa situação, tranquilinhos? Bom, uma vez que só há aceleração centrípeta, ela é a própria aceleração resultante nesse caso, tá bom? Então não existe outra aceleração a não ser essa daqui, tudo bem? Então ela é a própria resultante. Continuando aqui com a letra B, agora ele quer para nós um movimento em curva com velocidade aumentando. Movimento em curva com velocidade aumentando. Bom, a situação vai ser bastante parecida com a anterior. Vou até copiar aqui, ó. Copiar aqui para nós, beleza? E só colar aqui. Vou dizer o seguinte. Bom, uma vez que ele está com velocidade aumentando, desenhei o vetor velocidade aqui para nós, tudo bem? Só pelo fato de estar fazendo curva, já tem uma aceleração centrípeta que faz 90 graus com o vetor velocidade, isso obrigatoriamente. Só que agora ele quer que o módulo da velocidade aumente. Se o módulo da velocidade está aumentando, então vai aparecer uma aceleração na direção da velocidade. Todavia, como está aumentando, a direção é a mesma e o sentido também. O vetor aceleração tangente vai aparecer e ele tem que ter o mesmo sentido do vetor velocidade, uma vez que ele aumenta o módulo dessa velocidade. Então, eu vou representar aqui, ó. Tá bom? Opa, perdão, saiu tortinho. Vamos lá. Tá bem aqui, ó, o vetor aceleração, tudo bem? Essa aceleração aqui, a gente dá o nome dela de aceleração tangencial, ok? Mas não foi pedido para nós colocar o vetor aceleração tangencial e o centrípeta, pediu a resultante. Bom, para a gente achar a resultante, basta agora somar a aceleração tangencial com a centrípeta e a resultante vai dar isto daqui, ó. Bem aqui para nós, tudo bem? Então, essa daqui é a nossa tal da aceleração resultante, que é a soma da aceleração tangencial com a centrípeta, tudo bem? E por fim, aqui no último caso, vou colocar aqui, agora a questão nos pede um movimento com velocidade diminuindo. Bom, coloquei o vetor velocidade para cá, coloquei o vetor aceleração centrípeta, que já vai aparecer naturalmente. Só que como o módulo da velocidade está diminuindo, deve aparecer uma aceleração na mesma direção do vetor velocidade. Como é diminuindo, então o sentido é oposto ao da velocidade. Então ele vai aparecer bem aqui para nós. Vou representá-lo aqui, ó. Tá lá.
Olha aqui que beleza, aqui é a aceleração tangencial. Mas nos pediu a resultante, então a resultante é a soma de todas elas, né? Uma vez que eu tenho essas duas acelerações agindo no corpo, a resultante é o somatório das duas, que geometricamente falando, nos dá essa daqui. Essa é a tal da aceleração resultante. Tudo bem, senhoras e senhores? Tudo tranquilos? Tudo na paz? E isto daqui, beleza? Bom, vamos lá. Número 2. Número 2 nos diz o seguinte: marque a alternativa incorreta a respeito do lançamento oblíquo. O ângulo que fornecerá o maior alcance possível é o de 45. Bom, a gente já havia comentado isso, né, em aulas, mas eu vou recapitular aqui, ó. Se eu tenho o mesmo corpo, por exemplo, um mesmo corpo que sai com a mesma velocidade inicial, só que em diferentes ângulos, vou colocar aqui 30, 45 e 60 graus, tá bom? Nos três casos, ele vai sair com V0, tá bom? Nos três casos, vai sair com a mesma velocidade. Aqui ele vai sair com V0, aqui com V0 e aqui com V0. Aqui ele faz 30 graus, aqui ele faz 45 graus e aqui ele faz 60 graus. Tudo bem? Saindo a 30 graus, ele não vai muito alto, mas vai cair logo aqui. Tudo bem? Se sair a 60, ele vai mais alto. Maravilha. Todavia, isso não acarreta em ir mais longe, porque vai cair na mesma distância do vetor, no caso de ser lançado a 30, tá bom? Beleza? O que vai dar, de fato, maior alcance é sair a 45. Então, de fato, essa alternativa está correta. Como a questão nos pediu a incorreta, a gente não vai marcar ela, porque ela está correta. Beleza? Letra B. Ao chegar na altura máxima, a componente vertical da velocidade do móvel é nula. Bom, isso também é verdade, tá bom? Vou representar aqui para vocês, né? Vocês vão lembrar que toda vez que eu tenho aqui um lançamento oblíquo, tudo bem? No eixo vertical, o movimento é uniformemente variado, beleza? O que significa isso? Sabe? Significa que ele pode estar, por exemplo, aqui, na saída. Vou representar a trajetória dele como um todo, tá bom? Ele pode estar aqui, aqui em cima, não importa. Vou representar ele em alguns pontos diferentes dessa trajetória, tá bom? Quando ele sai aqui, já decompondo o seu vetor velocidade, ele tem uma velocidade para cima que eu vou chamar de V0y e uma velocidade para frente que irei chamar de V0x. Como para frente o vetor velocidade nunca muda, então para cá, ó, continua V0x, 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 V0x e V0x. Opa, esqueci aqui de cima, né? V0x. Nunca muda a velocidade para frente, nunca muda, é a mesma durante todo o movimento. É a mesma velocidade para frente, é por isso que o movimento é caracterizado como uniforme. Todavia, olha o que acontece na vertical. Como tem uma aceleração da gravidade aqui para baixo, no movimento de subida ele vai freando, então aqui eu tenho uma outra velocidade um pouco menor, uma VY. Aqui eu tenho uma VY cada vez menor, de modo que aqui em cima a VY nem existe. Na altura máxima, realmente, a componente horizontal da velocidade nem sequer existe. Quando ele começou a cair, vai aumentando aos poucos. Aqui uma VY, aqui eu tenho uma VY um pouco maior. De modo que quando ele toca o solo, ele tem a mesma VY inicial. V0y. Tudo bem? Então, a alternativa correta. A componente vertical é nula no ponto mais alto. O que não significa que a velocidade é nula, tá bom? Então, tomemos cuidado. Letra C. A componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, uma vez que no eixo o movimento é classificado como uniforme? Exatamente, acabamos de responder essa também, né? Letra D. A componente vertical da velocidade diminui desde o solo até tornar-se nula na altura máxima, classificando o movimento como acelerado? De fato, ela vai diminuindo, ó.
cada vez menos aqui em cima, até tornar zero aqui no ponto mais alto. Todavia, o movimento é dito retardado e não acelerado por conta disso. A alternativa correta, letra D. No caso, a incorreta, né? Beleza? Tudo bem? Tranquilinhos. Na letra E, ele diz que a componente horizontal pode ser calculada pelo produto da velocidade inicial pelo cosseno. Sim, senhoritos. A gente viu que V0x é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo com que o corpo sai em relação à horizontal. E V0y é a V0 vezes o seno deste mesmo ângulo. Tranquilos? Bom, vamos para 3. A 3 nos diz o seguinte. Diz assim, um estudante anda da sua casa, ou seja, o ponto P, até a sua escola Q, beleza? Em 3 minutos e 20 segundos, com a velocidade escalar média e vetorial média, tudo bem? Ele vai seguindo essa trajetória aqui, grifada pra gente em rosa, ao que parece, né? Vermelho, enfim, para mim parece um rosa, independente da cor. Vamos lá, beleza? Como eu calculo velocidade escalar média? Velocidade escalar média é a coisa mais fundamental que a gente já viu na física até agora, né? É a distância por tempo. Então, velocidade vai ser... Qual é a distância que esse aluno percorre? É o tamanho total da sua trajetória, né? Sabendo que cada lado desse quadradinho vale 100 metros, então a gente tem aqui, ó, 100 mais 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, ele anda 700 metros em quantos segundos? 3 minutos e 20 segundos. Bom, a cada 1 minuto eu tenho 60 segundos, né? Então, 3 minutos vai dar 180 segundos mais 20, ou seja, 200 segundos. Então, a velocidade vai ser de... posso cancelar esses zeros aqui. 7 dividido por 2, 3,5 metros por segundo. Tudo bem? Respondida a primeira questão. Agora ele pede para a gente a velocidade vetorial média. A velocidade vetorial é dada pela divisão, né, do deslocamento vetorial pelo tempo desse deslocamento. O deslocamento vetorial, vocês vão se lembrar que é um vetor que liga do início ao fim, de modo direto. Este aqui é o vetor deslocamento. E como é que eu faço para achar o tamanho desse vetor deslocamento, Gustavo? Bom, seu objetivo vai ser fechar triângulos aqui para conseguir encontrar isso. Tudo bem? Então vamos aqui. Vou fechar o seguinte triângulo. Prestem atenção. Vou dizer que isso aqui vai ter que ser a hipotenusa de um triângulo retângulo que eu já visualizei, que está bem aqui, ó. Concorda comigo? Que eu posso fechar esse triângulo aqui. Tudo bem? Mas por que fechar triângulos? Bom, porque triângulos são figuras que a gente domina algumas ferramentas matemáticas. Dentre elas, a mais elementar de todas, né, quando se trata de um triângulo retângulo, que é um triângulo bastante especial, a qual nos permite aplicar um teorema famoso, chamado Teorema de Pitágoras. Então, vamos aqui. Vou fechar este triângulo bem aqui, tá bom? Tá lá, aqui um lado, aqui o outro lado, beleza? Fechando esse triângulo aqui, que por sinal é retângulo, quanto vale este lado aqui, ó? Se cada triângulo, cada ladinho desse vale 100 metros, então a gente tem 100, 200, 300, 400. E aqui, 100, 200, 300. Então vai ficar com 300 metros e 400 metros. Beleza? Podemos aplicar um Pitágoras aqui? Devemos. E ao aplicar esse Pitágoras, chegaremos à conclusão que d ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. d ao quadrado é igual a 90.000 mais 160.000. d ao quadrado é igual a 250.000. d é igual a raiz de 250.000. Beleza? d, portanto, vale 500 metros.
Uma vez descoberto D, vou voltar à minha equação. A velocidade vetorial vai ser 500 metros dividido pelo tempo, que continua sendo 200 segundos. Portanto, isso vai nos resultar em 2,5. Opa, esse 5 saiu um pouco estranho, né? Corrigindo aqui, 5 metros por segundo. Então, tá aqui as nossas duas respostas. Beleza? Bom, para seguir aqui com a nossa série, a revisão, façamos os últimos 2 exercícios dela, tudo bem? O número 4 nos diz o seguinte: um jogador chuta uma bola com velocidade inicial de 30 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Qual é a distância que essa bola tocará o solo desde o ponto em que ela foi chutada? Beleza? Tranquilinho? Vamos lá então representar este desenho. E dessa forma a gente resolve, inclusive, o próximo exercício, que é bastante análogo. Então o jogador vai vir aqui, beleza? Vai chutar uma bola com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então tá aqui a velocidade inicial de 30 metros por segundo. Beleza? E ela vai descrever uma trajetória aproximadamente parabólica aqui até tocar o solo. O que a questão nos pergunta é essa distância aqui, onde ela toca o solo. Beleza? Bom, a velocidade que leva esta bola para frente não é 30, é uma parcela dela, que a gente diz que é a sua componente horizontal, tudo bem? Que a gente chamou carinhosamente de V0x, tudo bem? Sabendo que esse ângulo aqui é de 30 graus, de acordo com a questão. Podemos então pensar que V0x, que é a velocidade com que ela vai para frente, é a distância dividida pelo tempo. Bom, se eu souber o tempo do trajeto, o tempo que ela demora para sair daqui e chegar aqui, e eu souber a velocidade com que ela vai, dá para descobrir essa distância, não dá? Eu já sei a velocidade, já sei o tempo, só substituir aqui e isolar ΔS. Maravilha. Bom, a velocidade em x é tranquila de descobrir. A gente viu na questão anterior que V0x é dada por V0 vezes o cosseno do ângulo alfa, nesse caso o cosseno de 30, tudo bem? Nesse caso o ângulo que a velocidade inicial faz com a horizontal é 30. Então vamos aqui. A velocidade inicial é 30 metros por segundo, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, a velocidade inicial em x vai ser 15 raiz de 3 metros por segundo. Bom, sabemos a velocidade, então, para a gente encontrar o ΔS, ó, que está bem aqui, a gente precisava disso daqui, certo? Isso aqui, cheque, conseguimos. Tá faltando agora só esse cara. Se eu souber quanto tempo ela demora para vir para frente, para sair daqui e chegar aqui, que é esse tempo, acabou o nosso problema. Só substituir e achar o ΔS. Bom, mas eu não sei. Mas eu sei que o tempo que ela leva indo para frente é exatamente o tempo que ela demora para ficar no ar, ou seja, subir e descer. Então, eu vou calcular o tempo que ela demora para subir. O tempo que ela demora para subir é dado por VY é igual a V0Y mais G vezes T. Tudo bem? Sabendo que a gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade em y lá no final, no ponto mais alto, vou calcular o tempo que ela demora para subir, tá? No ponto mais alto, a velocidade em y vale 0, tudo bem? Só está faltando isso aqui. Bom, mas a gente consegue achar esse cara por aqui, né? Dar uma pausinha, achar que V0y é dada por VY vezes seno de 30, nesse caso, tudo bem? Então, V0y é igual a 30 vezes seno de 30, que é meio, ou seja, 15 metros por segundo. Resolvida a nossa questão, vamos aqui, ó, substituindo 0, 15. A gravidade na subida é menos 10, porque ela está freando, né?
chegamos a essa conclusão. Se eu pegar esse menos 10 e passar para o outro lado, vai ficar 10t é igual a 15, t é igual a 1,5 segundos. Mas se ele demora 1,5 segundos... Desculpa, pessoal. Mas se ele demora 1,5 segundos para subir, leva mais 1,5 segundos para descer, o que acarreta em um tempo total de voo de 3 segundos. Tudo bem? Bom, feito isso, podemos de fato agora responder nossa pergunta que está bem aqui. Vamos lá? Respondendo. Aqui, V0x vale 15 raiz de 3. O ΔS é o que a gente quer saber e o tempo é 3 segundos. Bom, 3 vezes 15 raiz de 3 é igual a ΔS. Portanto, esse ΔS vai dar 45 raiz de 3 metros. Bem, só por uma questão de organização, fiz de azul nas outras questões, então vou continuar com azul aqui. Bem, cor azul. Ai, maravilha. Ok? Podemos fazer a última, então, que é a mesma situação. Exatamente a mesma situação. Temos aqui um jogador de golfe. Opa, peguei a opção errada. Temos aqui um jogador de golfe que vai sair, dar uma tacada numa bola, cuja velocidade inicial dessa tacada é de 50 metros por segundo. Bem, e essa velocidade inicial faz um ângulo de 30 graus. Tá aqui para nós. Essa velocidade inicial é de 50 metros por segundo. Beleza? Ela vai descrever uma trajetória aproximadamente bem parabólica, caindo aqui ao chão nesta situação. Bom, agora o que nos resta saber é qual é o deslocamento horizontal, né? O alcance horizontal desta bolinha. Ele quer saber de novo essa distância aqui, sabendo que a massa da bolinha é de 200 gramas. Pessoal, essa massa está aqui para nada, só por uma informação mesmo, mas não tem utilidade para nós, uma vez que a massa não interessa para os nossos cálculos. A gente não utilizou a massa aqui na questão anterior e também não iremos utilizar aqui. Não é porque deu que a gente precisa enfiar em algum lugar, tá bom? Então, eu poderia ter te falado que a bolinha era branca, que a bolinha era esférica. Isso não muda em nada, tá bom? Não muda em nada. A nossa questão são informações que não vão ter grande utilidade, a princípio. Então, o modo de resolução é bastante análogo ao anterior, beleza? Vamos lá. V0x é igual a ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Por que isso, Gustavo? Porque eu quero saber o movimento dele indo para frente, essa distância aqui. Oh, para de mandar notificação, iPad, por favor. ΔS, beleza? Sendo que a velocidade que leva ele para frente é essa daqui, ó. É a V0x, beleza? Então, V0x vai ser igual a distância para frente sobre o tempo, beleza? Bom, V0x, zero problemas para encontrar. V0x é dado por V0 vezes o cosseno do ângulo que a velocidade inicial faz com a horizontal, que desta forma, nessa questão, é 30 graus. Então, vou colocar aqui para nós, ó. 30 graus. Então, vai ficar o cosseno de 30, resultando que V0x é igual a 50, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3, sobre 2. Ou seja, V0x vai dar 25 raiz de 2 metros por segundo. Maravilha, já temos isso. Check. Tá faltando pra gente o tempo. Bom, mas de modo análogo, eu vou conseguir achar o tempo por aqui, ó.
Só que está faltando aqui para mim esta informação do V0y. Bom, mas V0y a gente sabe encontrar, né? V0y é V0 vezes o seno de 30 graus nesse caso. Então, V0y é igual a 30 vezes seno de 30, que é meio, V0y é igual a 15 metros por segundo. Resultando que a velocidade em y, lá no final da subida, quando vai subindo, né? Aqui a velocidade em y ao final é 0. A inicial a gente acabou de achar que vale 15 menos 10 vezes t, tudo bem? Chegando à conclusão... Opa! Erro meu, né? Por algum motivo eu botei 30 aqui, pessoal. Não é 30, tá bom? É 50, desculpa. Aqui não é 30, é 50. Ou seja, 50 dividido por 2 é 25, não 15, tá? Então me perdoe, só corrigindo aqui. Tá bom? Então no lugar de 15 eu vou botar 25. Resolvendo aqui, continuando nossa resolução, 10t é igual a 25, então t vai dar 2,5 segundos para subir. Mas o tempo total que ele fica indo para frente é o tempo que ele leva para subir e descer, ou seja, o tempo total vai ser de 5 segundos. Uma vez calculado isso, acabou os nossos problemas. Vamos aqui, ó, resolvendo. Voltando nessa equação inicial, V0x é 25 raiz de 3. Isso tem que ser igual a ΔS sobre ΔT, que é 5 segundos. Portanto, se eu passar esse 25, esse 5 multiplicando o 25 raiz de 3, né? Chegaremos à conclusão que isso dá 125 raiz de 3 metros. Tá aqui a nossa resposta. Bom, pessoal, desculpa aí, eu disse para vocês que ia tentar, eu fiz bastante corrida, eu fui falando bem rápido, tá bom? Porque eu tenho realmente pouco tempo, eu já tô saindo agora, mas eu espero que ajude, tá? Normalmente eu não... Vocês sabem que eu costumo fazer com bastante calma, bem passo a passo, mas eu prefiro que a gente faça assim do que pelo menos não ter nada, beleza? Pelo carinho e atenção de vocês, muito obrigado, espero que façamos todos uma boa prova amanhã. Grande abraço, até a próxima!